Fala galera, vamos para mais uma dica para o concurso de auditor fiscal da Cefaz Goiás. Vou trazer aqui agora uma questão que está no meu curso de questões inéditas, abordando dois pontos. O primeiro, situações em que a pessoa física ou jurídica pode ser considerada contribuinte do ICMS, mesmo não tendo a habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, né, nas circulações de mercadorias, tá? E outro ponto é a questão de o candidato saber quem são os contribuintes, que devem recolher o ICMS na incidência monofásica, naquela relação dos combustíveis que estão lá no artigo 54A do Código Tributário Estadual de Goiás, né? O óleo diesel, o B100, o biodiesel, a gasolina, o GLP, o gás liquefeito derivado de gás natural e o etanol anidro combustível, tá bom? Tem lá a relaçãozinha de quem são os contribuintes para esses combustíveis de incidência monofásica, tá ok? Vamos embora, vamos direto para a questão. Vamos lá, galera, para cima da questão de número 10. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta segundo o que dispõe o Código Tributário Estadual de Goiás. Anderson Boêmio, domiciliado no estado de Goiás, viajou para o Chile e, ao retornar ao Brasil, trouxe uma garrafa de vinho que adquiriu naquele país pelo valor de US$ 1.500 para consumo próprio. Pelo que é estabelecido pelo Código Tributário de Goiás, Anderson Boêmio não pode ser considerado contribuinte do ICMS. Isso daqui, galera, só de estudar a Lei Candir, não precisa nem entrar no CTE, já sabe que estaria falso, né? Importação não interessa o destinação, se quem está importando é contribuinte ou não do ICMS. Importou é contribuinte do ICMS, tá ok? Não tem aquela dependência de habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, tá ok? Mas vamos dar uma olhada no dispositivo que fala sobre o assunto. Lá no artigo 44, aqui ó, parágrafo 1º. É também contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, por que ele está falando aqui? Ó? São situações especiais, porque a regra é que, para ser contribuinte, tem que ter habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial. Ó. Contribuinte, a cabeça do artigo 44 fala, ó, contribuinte é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Aí vem aqui, ó, as exceções à obrigatoriedade de habitualidade ou volume. É também contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, aqui o nosso primeiro caso, importe mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. Então, nesse caso aqui, Anderson Boêmio é contribuinte, sim, tá falsa, por força do que dispõe o inciso 1, parágrafo 1º do artigo 44. Afirmativa de número 2. Laviano Cachaça adquiriu em licitação pública 10 garrafas de conhaque importadas apreendidas. Sabendo que a aquisição foi para consumo próprio e não para revenda, pode-se afirmar que, segundo o que dispõe o Código Tributário Estadual do Estado de Goiás, Flaviano Cachaça não pode ser considerado contribuinte do ICMS. É o mesmo caso do Anderson. Anderson importou, no caso o Flaviano, desculpa, adquiriu aí a mercadoria em licitação pública, essa mercadoria que foi importada, mas foi apreendida. Então aqui, ó, entra na mesma exceção. Quem é contribuinte? Quem adquire em licitação pública mercadoria ou bem importados, apreendidos ou abandonados. Então, o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 44 se enquadra na situação aqui do Flaviano, e Flaviano Cachaça é sim, nessa situação, contribuinte do ICMS. Então, tá falsa por força do inciso 3, parágrafo 1º, artigo 44. Vamos ver se a gente já mata a questão. Todas estão corretas? Não. 1, 2 estão incorretas. Somente é uma verdadeira? Não.
Somente a 12 verdadeira? Não. Então pode ser letra E ou letra A. Afirmativa 3. O formulador de combustíveis não é considerado contribuinte do ICMS nas operações com combustíveis sujeitos à incidência única do imposto nos termos da Lei Complementar Federal número 192. Trata daqueles combustíveis que eu estou falando em várias questões relacionados no artigo 54A, incidência única. Quem são os contribuintes para esses combustíveis com incidência única do ICMS? Vamos descobrir agora, lá no artigo 44, parágrafo 1b, aqui, ó. Nas operações com combustíveis sujeitos à incidência única, são contribuintes do imposto o produtor nacional de biocombustíveis, a refinaria de petróleo e suas bases, a central de matéria-prima petroquímica, CPQ, a unidade de processamento de gás natural ou estabelecimento produtor industrial a ele equiparado, definido e autorizado por órgão federal competente, que é a ANP, ou formulador de combustível, que está lá na nossa afirmativa 3. O importador e o distribuidor de combustíveis que atue como importador. Então, isso aqui é importante também. E é uma questão, qualquer distribuidor? Não. É o que atua como importador também. Então, o formulador de combustível está sim no rol. A questão fala o quê? Que ele não está, o formulador de combustível não é considerado, é considerado. Tá falsa. Segundo o que dispõe o inciso 5, parágrafo 1º B, do artigo 44. Dispositivo aqui também é importante, pessoal. Vamos marcar aqui com 2 asteriscos. Pode ser muito bem cobrado em prova essa questão de quem são os contribuintes para esse tipo de combustível. Gabarito, letra A. Pessoal, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.